afasta fundo da guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luta e dor, há gemido de aflição, já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como fé. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar coração, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Boa tarde a todos. Vamos às informações. Solicitamos que desliguem seus celulares. O silêncio faz parte do tratamento. Evangelização. Todas as quintas-feiras temos a evangelização infantil, das 18 às 19. Após este horário, contamos com a colaboração dos responsáveis. Visitem o nosso bazar. O Cefac possui perfis no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube. Além de perfis dos produtos personalizados e do bazar no Instagram, informações com o Eduardo ou na recepção. A casa possui livros para venda e empréstimos. Informações com Sandra, Patrícia ou Vanderleia. Evitem shorts curtos, roupas decotadas, curtas e transparentes. Solicitamos a devolução das garrafas vazias e das bolsas, para que outras pessoas possam reutilizá-las e receber o tratamento. Solicitamos que, ao descerem para o tratamento, fiquem com os números nas mãos para entregar no acesso às salas. O fechamento da cantina e do bazar é às 17h45. Chegar para avaliação até às 16h30. Para realizar suas atividades, o Cefac não recebe verba pública. A instituição se mantém através de doações e de recursos gerados com a venda de livros, bazar e cantina. Existem muitas formas de ajudar. Informações no caixa ou verifique o nosso Pix específico com os códigos para nos ajudar. Solicitamos evitar o trânsito durante a palestra, só em caso de necessidade. Realizamos campanhas de distribuição de cestas básicas e quentinhas. Informações com Alice, Bia, Patrícia ou Júlia. Aproveitamos para divulgar o projeto Café Entre Amigos, que faz a distribuição de café da manhã todos os domingos. Informações com o irmão Lúcio. Temos estudos presenciais e online, além dos encontros e seminários. Verificar horários no quadro de avisos e mais informações na recepção. A partir de março, será apresentado o cronograma referente a 2023. Boa tarde a todos. Do livro Ideal Espírita, o texto 58. Caminhos retos. Tempo sem desperdício, trabalho sem desânimo, estudo sem cansaço, oração sem inércia, alimentação sem abuso, tranquilidade sem preguiça, alegria sem desordem, distração sem vício, fé sem fanatismo,
disciplina sem violência, firmeza sem arrogância, amor sem egoísmo, ajuda sem paga, realização sem jactância, isso significa arrogância, perdão sem exigência. Dificilmente libertar-nos-emos da ilusão que nos confunde a vida se fugirmos do palmilhar desses caminhos retos, rumo à imortalidade triunfante. É um texto de André Luiz. Esse é o caminho de Jesus, é o caminho da vida, é o caminho que nos leva ao Pai. É o caminho que a gente tem que abrir mão, renunciar às nossas vontades, que muitas vezes nos afastam do caminho realmente que Jesus viveu entre nós, que veio e viveu para nos mostrar o valor de mantermos saúde no nosso espírito, de podermos encontrar paz, tranquilidade, os sentimentos de dever cumprido. O sofrimento que é inerente a todo ser humano, até por sermos humanos, não é um privilégio de ninguém. Então, evitar todas as situações que são armadilhas para nós vamos encontrar nesse caminho. É o caminho do equilíbrio, do amor, da tolerância, não é? E hoje é o momento, nesse momento, é o momento de nós refletirmos, junto com a palestra da nossa amiga, nossa irmã, que cada vez que nós vemos aqui, que a gente escuta palavras que nos educam também, que nos encorajam a seguir esse caminho tão difícil. Vou fazer oração para nós começarmos a palestra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de juntos estarmos aqui, de juntos podemos escutar palavras que irão nos permitir pensar, refletir, nos encorajar a mudar para estar no vosso caminho. Graças a Deus. A palestra, o estudo é O Justo Viverá pela Fé, como o Homem é Justificado, pela Rose Marie. Bom, boa noite a todos. Quero dizer que é com muita alegria no coração que eu me encontro aqui, dividindo com vocês as minhas reflexões de alguns anos com Paulo de Tarso, né? Nosso amigo Paulo de Tarso. E para isso, eu primeiro vou evocar também o aprendizado de Lacordaire em um Evangelho segundo o Espiritismo, que antes da sua fala nas instruções dos Espíritos, vem nos dar uma lição de humildade e nos ensinar a começar a dividir um estudo. Evocando os espíritos da casa, evocando Paulo de Tarso e sua falange, evocando o Pai João, sobretudo, né? Os nossos guias espirituais, para que não venha a haver uma interferência em nosso momento de estudo, porque isso é muito importante para as nossas almas. E antes mesmo de começar a explanação, eu gostaria de fazer uma pergunta. Fiquem à vontade, quem não quiser levantar a mão, não tem problema. Aqui o livre-arbítrio é respeitado, né? Mas eu gostaria que fosse só com a mão a resposta, que não fosse pronunciado a palavra, só a gente levantasse a mão ou não. Eu gostaria de perguntar a vocês, antes de começar o estudo, se vocês veem espíritos. Você vê. Mais alguém vê espírito? Então, vamos lá. Eu gostaria de perguntar a vocês se eu sou um espírito. Então, todos me veem, embora eu esteja encarnado. Por que eu estou falando assim? Porque nós temos o hábito de ter como referência os nossos olhos,
os nossos ouvidos, né? Os nossos sentidos nos tocam. Mas somos espíritos imortais. Eu estou, Rosemarie, mas eu sou espírito imortal. E vocês também, imortais. Não é uma beleza isso? Então, vamos lá. Então, hoje, nós temos a proposta de trazer um convite a todos vocês, porque nós iremos começar, na quinta-feira que vem, às 4h, de 4 às 16h30, o curso das Cartas de Paulo, onde estaremos eu e Mário levando as nossas reflexões a respeito das Cartas de Paulo. Teremos um preâmbulo bem extenso, dando condições a nós a compreender a cultura da época, né? A compreender a nomenclatura, porque as palavras tinham sentidos diferentes, né? E, com isso, nos prepararmos para compreender o que Paulo traz nas cartas. Vocês querem ver? Olha só. Isso o justo viverá da fé é uma afirmação de Paulo, que não é de Paulo. Por quê? Porque o justo viverá da fé é uma passagem de um profeta. Porque Paulo, assim como Jesus trazia suas parábolas, né? Assim como o nosso Pai Nosso, não sei se vocês sabem, mas é uma colcha de retalhos de Velho Testamento, de passagens até de Rabino. E aquela soma toda. Por que Jesus fez isso? Por que Paulo fez isso? Por que Estevão, quem for estudar Paulo, as cartas de Paulo, vai precisar ler Paulo e Estevão. Porque Paulo e Estevão é bastidor do Ato dos Apóstolos. Tá? Eu vou falar 50 minutos só daí. Mas vamos lá. Então, ele fala assim, o justo viverá da fé. Ele fala algo que aqueles que o escutavam já conheciam. Mas o sentido dessas palavras não eram compreendidos. E eu vou dizer para vocês que, no final do estudo, vocês vão ter a mesma convicção da qual eu estou colocando a vocês. A gente ainda não sabe, de fato,
Depreende. Agora melhorou, né? Depreende, articula. Hã? Vamos sempre repetir algumas passagens. Essa passagem é importante para que a gente possa fazer essa ligação. Antigo Testamento, Novo Testamento e doutrina espírita. O povo de Israel, ao povo de Israel, coube um papel considerável. Sua história é um traço de união que liga o Oriente ao Ocidente. A ciência secreta dos templos, que a gente tem ideia lá no Egito, né, os templos iniciáticos. A religião vulgarizada. Por que a religião vulgarizada? Porque o hebreu, ele vivia a religião, não dentro dos templos. Ele vivia a religião, a sua crença no Deus único, era independente se ele estava no templo ou fora do templo. Começava, inclusive, em casa, né, com a mulher. Essa é uma passagem de depois da morte, cristianismo, em Leon Denis. Aí ele continua dizendo assim, ele tem o mérito de haver adotado até enraizar-se em si esse dogma da unidade de Deus. Porque a gente tem aqui, ó, no Velho Testamento, tem uma grande linha que eu chamo de programação do Cristo. Tá? A gente vai começar por Abrão. Abrão, Isaac e Jacó. Né? Não vou entrar... Eu vou convidar vocês para vocês no curso, para poder aprofundar isso. Senão a gente vai ficar só nesse pedacinho. Mas isso tudo vai se iniciar com Abrão. E vai se concluir... Porque vou ter que falar esse pedacinho para vocês entenderem, senão vai ficar só eu entendendo o que eu estou falando. Abraão, Isaac, Jacó. Do seu filho Jacó, a separação, dissociação daquele grupo familiar quando vendem um dos filhos como escravo ao Egito, aí a queda. Né? Porque até então estava tudo caminhando dentro das suas possibilidades. Não eram perfeitos, mas dentro das suas possibilidades. Quando, de repente, tem aquele tropeço grande. E aí, 400 anos no Egito. E só com a saída do Egito, através de Moisés, subindo o monte, trazendo as tábuas da lei, uma e depois 2 vezes, para que isso viesse chegar ao povo como orientação para caminhar para Deus de forma mais segura. Ok? Então, esse dogma da unidade de Deus. Olha só, unidade. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não existe uma coisa sem a outra. E a gente coloca primeiro o próximo antes de nós mesmos, porque a gente já está muito focado na gente. Mas a gente só pode oferecer para o próximo o que já está na gente. Então, não tem como dissociar tudo isso. Até porque o princípio de tudo isso está na nossa consciência, que foi o que Deus deixou para nós. Né? A sua lei está na consciência. Então, está tudo sincronizado. A gente que precisa aprender a ver tudo isso. Então, cujas consequências, olha só, cujas consequências ultrapassaram as suas vistas. Eles nem perceberam o que estava acontecendo. Nem a gente está percebendo o que está acontecendo. Está todo mundo sensibilizado pelo que vê, pelo que escuta, pelo que contaram, mas não estão vendo de fato, analisando de fato, em profundidade, o todo, porque a gente está aqui. A gente não está em cima da montanha olhando de uma forma profunda, né? Então, cujas consequências ultrapassaram as suas vistas, preparando a fusão dos povos em uma família universal. E esse universal aí, Leon Denis é muito camarada, porque ele está colocando universal com letra minúscula. É o universo conhecido.
A casa do Pai é com letra maiúscula. É toda a criação. Então, também é um ciclo a se cumprir. É uma etapa. Debaixo de um mesmo Pai e sob uma só lei. Então, o Pai é universal, a lei é universal, com letra maiúscula, e a gente ainda está aprendendo, né? Buscando compreender, apreender com o universo conhecido. Qual é o nosso universo conhecido? A gente pode começar pela célula familiar. E ele está falando do universo conhecido. A gente tem conhecimento de um universo enorme, mas ainda não compreendeu o menor dos universos que fica dentro do nosso lar, né? Mas, ó, gente, isso não é para vocês ficarem depressivos. É só uma informação. O conhecimento é uma informação que, mediante o nosso esforço, a nossa vontade, o estudo, né? A gente vai, através das reencarnações, através das circunstâncias em que vivemos, vamos experienciando, vamos errando, nossa, muitas vezes, né? Normal errar, porque não somos perfeitos. Quando a gente, porque erramos muito, erramos porque somos imperfeitos, mas estamos aqui buscando realizar o melhor de nós mesmos. E nós não iremos, Deus não vai nos cobrar mais do que a gente pode realizar. Então, pode ficar tranquilo. É só o que vocês já sabem que vocês precisam realizar. Eu falei, vocês já sabem. Que vocês já aprenderam. O que vocês não aprenderam ainda está só na informação, buscando nessas circunstâncias ser aprimorado, não vai ser cobrado. Tá? Não vai ser cobrado. Vai ser cobrado que a gente já pode fazer. Então, é o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 2, que nos traz essa afirmação. O justo viverá pela fé. Tem 3 cartas diferentes. Nós vamos pegar a Romanos 1,17 para a gente continuar o nosso estudo. Eu fiz uma pesquisa no Evangelho, onde a palavra justo aparece 50 vezes. Nós temos a palavra justo e nós temos a palavra fé. A palavra fé aparece 220. Tá? E aí, no prefácio, ele diz assim, o Espírito de Verdade. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos. Aí você fala assim, moça, mas ele trouxe essa mensagem lá em 1863 ou 64, que agora me falhou a memória, e, aliás, antes, porque isso está lá na Revista Espírita e depois foi aproveitado por Kardec, pescado por Kardec para ser colocado no prefácio. E ele diz assim, são chegados os tempos. Gente, são chegados os tempos. Só que esse tempo vai chegar para mim quando eu me der conta dele. Por isso que uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados, mas estamos todos misturados para aprendermos a dividir, a se tolerar, né? a efetuar tudo que a lei divina nos propõe para a nossa evolução. Imagina, eu estou aqui com a minha amiga, a gente pensa igual, está tudo certo, tudo maravilhoso. Você não vai ter trabalho? A gente vai estar sempre concordando uma com a outra, mas quando alguém discorda, né? Aí a gente vai aprender a buscar o melhor no diferente, porque é isso que os espíritos fazem. Todos nós somos diferentes, todos nós temos as nossas deficiências, né? E eles só apostam no que a gente tem de bom.
Só no que a gente tem de bom. E a gente só reclama com aquilo que incomoda a gente. E é isso que a gente precisa. Aprender a focar no bom. Eu li um livrinho desse tamanho, nem vou falar um livro que não é bom. Um livrinho assim, que só falava de umbral, como é que era, como é que não era e tal. E eu, tudo bem, tranquilo, né? Espírito enferrou, fica tranquilo no umbral, né? Eu estou lá tranquila, estou lendo, mas tem um negócio assim, uma energia, não está? Aí eu resolvi escrever o plano espiritual. 8 folhas. 8 folhas, não 8 páginas, hein? 8 folhas, de um lado e de outro. Filha, quando quiseres aprender, focos na luz. Porque se eu estou focando no que é ruim, o que vai acontecer? Eu vou entrar naquela vibração. O que eu estou aprendendo? Eu estou voltando para onde eu estava. E de onde eu digo que quero sair. Olha só. Então, eu vos digo, é verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Restabelecidas. Não é estabelecida, é restabelecidas. No seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. A gente pode pegar esse pedacinho aí, ó. Envergonhar os orgulhosos, a gente pode ir lá no livro dos Espíritos, na 627. Né? Ele fala lá dos orgulhosos e dos hipócritas, que simulam, né, para parecer algo que não são. Né? Então, isso é uma coisa... Eu botei aqui mais na frente, se der tempo a gente vai ver. Uma outra passagem lá do Evangelho. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Ao invés, eu vou completar aqui sem querer completar os espíritos. Ao invés de reclamar. Tem alguma coisa errada? Por que está errado? Por que isso acontece outra vez na minha vida? Outra vez. Porque eu não aprendi. Então, enquanto eu não aprender, vai voltar àquelas circunstâncias, né? Aquela circunstância. Bem-aventurados aflitos é a passagem, capítulo 5, no item 3, continuando. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender. Ó, eu disse compreender, eu não disse se informar. Eu disse compreender a informação. Viessem a compreender essa causa. E hoje, considerando-os bastante amadurecidos, gente, nós já estamos bastante amadurecidos, para compreendê-la. Ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Aí, a gente não pode, ou melhor, a gente pode porque a gente tem livre-arbítrio, né? A gente tem que saber usar. Eu não concordo com isso. Então, se você não concorda, vai continuar sofrendo, vai continuar arrumando confusão para a tua vida. Quer ver? O que é preciso para ser salvo? Uma questão que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 1, terceiro parágrafo, vem dizendo para a gente. Então, os justos perguntaram: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, sem roupa e te vestimos, ou enfermo, ou no cárcere, e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizeste. Eu gosto muito de um poeta chamado Rabindranath
Tagore, o Divaldo. Ele escreveu um livro, 2 livros com esse espírito. E tem uma prece, porque tudo que ele escreve é uma prece, que diz assim, que quando Jesus bateu na porta, ele começou a esconder toda a bagunça. E aí, quando Jesus entra e vê aquilo tudo arrumadinho, ele fala, perdeste a oportunidade. Porque a gente está querendo aparentar o quê? Enquanto a gente estiver buscando esconder as nossas dificuldades, quem está gritando é o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas dificuldades. Né? E a gente não vai estar preparado ainda para começar a trabalhar isso, porque está debaixo do tapete, está escondido. Então, a gente precisa começar a trabalhar o orgulho assim. Sou orgulhosa, sou vaidosa, né? Somos, eu não sei, eu vou falar de mim. Sou, mas estou trabalhando tudo isso. É isso que Paulo vai buscar trazer o entendimento a todos nós, através das cartas, através da sua vida, do seu exemplo. Quando ele diz, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, não era mais a vontade do Paulo que estava se fazendo naquela persona, naquele corpo, naquela situação, naquele posto. Era Jesus. Tudo que Jesus ensinou, que ele compreendeu, ele viveu. E essa é a proposta para todos nós. E aí, esse é o que é preciso para a gente ser salvo. Mas a gente, quando for buscar isso, precisa compreender que o justo é aquele que fará o que é correto, daquilo que ele já compreendeu da vontade divina, para qualquer um, em qualquer momento. Mas olha só o que o Evangelho traz para a gente, quando vem falando da fé. Tende, pois, a fé com tudo que ela contém de belo e de bom, na sua pureza. Aí eu botei em vermelho algumas palavrinhas. Na sua racionalidade, fé raciocinada. Eu preciso saber por que eu estou fazendo. Eu não posso ser papagaio do Evangelho. Eu não posso ser papagaio do meu vizinho. Eu preciso assumir aquilo que eu preciso realizar na minha vida. E eu não estou falando da minha vida com letra minúscula, a vida de encarnado. Eu estou falando da vida com letra maiúscula, do espírito imortal. É profundo. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acreditais nela. E aí, uma coisa muito importante, a diferença entre fé e crença. Então, quando eu ler fé, eu estou falando de fidelidade. Eu estou falando de obediência a Deus. Quando eu falo de crença, eu falo do embrião da fé, daquilo que eu já consigo compreender da lei divina. Ou melhor, da vontade divina. Que a lei é para nos reconduzir à sua vontade. Tá? Para quem cumpre a vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus não está sob a lei. Está sob... Por exemplo, eu ando na rua, não é meu caso, porque eu tenho um pé meio pesado. Mas estou me educando, hein, gente? Porque dirigir devagar, além de ter prudência, faz um bem para o coração danado. E não coloca ninguém em risco, nem a mim nem o outro. Né? Essa é uma educação. Eu estou tirando as minhas imperfeições debaixo do tapete, perceberam? É assim que a gente começa. Isso aí é Baltazar. Baltazar é o espírito.
é um dos mentores da Casa do Leon Denis, que traz a disciplina e o estudo a todos nós. E eu sou muito chegada nesses espíritos fortes, Baltazar, Paulo de Tarso. Isso para espírito rebelde é maravilhoso. Entendeu? Então, vamos lá. Então, crer, acreditar, não é fé. É o que vai, é o embrião da fé. É o caminho que me levará à fé, à fidelidade, à obediência a Deus. Gente, alguém aqui já entendeu toda a vontade divina? Se não entendeu, como é que diz que faz o que Deus quer? Né? Isso é que eu chamo, eu que falo, tá, gente? Olha, não fique muito zangado comigo, não, porque eu sou assim, pareço que sou dura, mas não sou tão dura assim, tá? Mas ser papagaio é triste, né? É você ler o jornal. Está escrito aquela frase, aí você repete aquela frase, você nem pensou o que tem, nem leu o resto do que está ali. Mas impressionou, impactou. Então você vai lá e repete aquilo. É isso que a gente precisa educar. Tá? Crede em suas promessas, mas saber por que acreditais nelas. Seguir nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai. Acredita, vai fazendo o que você já consegue fazer e espera. Isso é a vida futura, fé no futuro, né? Porque a gente às vezes quer fazer tudo numa encarnação só. Aí sai atropelando tudo, porque não vai fazer, né? Tá certo? E não é por maldade que a gente fala isso não, gente. É para a gente se conscientizar. Porque isso é um trabalho, a gente está trabalhando o orgulho. Porque é difícil, né? Uma vez eu fui ler um livro de Patrícia, eu não lembro qual, um dos primeiros que foi escrito. Eu falei, vou ler Patrícia, hein? Eu leio o Dr. Bezerra, Joana de Ângeles, eu leio esses espiritões, vou ler Patrícia. Aí comecei a ler o prefácio. Gente, levei uma surra. Porque a dificuldade para escrever o livro, porque não era um nome, né? Não era um nome de projeção, não sei o que e tal. Aí eu falei uma coisa, eu vou ler esse livro. Aí comecei a ler o livro. Aí tem um determinado ponto do livro que ele fala uma coisa que nunca mais eu esqueci. Nós, por orgulho, porque não nos desculpamos a inferioridade, nascemos muitas vezes com deficiências. Porque Deus não quer que a gente venha a renascer para sofrer. Não quer. Mas a gente não se perdoa e a gente vai lá e crava aquela vibração no bebezinho que está vindo. E aí dá trabalho para a sociedade, né? E sofre, né? Porque sofre mesmo. E aí ele fala, sem jamais fraquejar, os milagres são frutos da fé. Isso é Espírito Protetor. Lá no capítulo 11, a fé é mãe da esperança e da caridade. Está no penúltimo parágrafo, eu não botei, mas eu sei que é isso. Aí a gente tem uma passagem aqui do 627 que eu falei para vocês. Ó, leis morais. Diz assim, visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, segundo mandamento. A sua chegada aqui trouxe o segundo mandamento. Desculpa. Segunda revelação. Você fica de... para soprar quando eu falo bobagem.
Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles alguma coisa a mais a nos ensinar? A linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, para que ficasse imprimido ali, para que não fosse manipulado a ideia e passasse até que nós viéssemos a amadurecer e penetrar nessas alegorias e parábolas, que é o que a gente vai fazer nas cartas de Paulo. Porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver estas leis. Então, quando ele fala assim, explicar bem, é fazer-nos entender o que é a vontade do Pai. E desenvolver bem é viver essa compreensão, né? Porque há muito poucos que as compreendem e menos ainda que as praticam. Porque eu posso compreender. Não compreendi. Ignoro como realizar. Não sei fazer bolo. Então, se eu misturar tudo ali fora da ordem, vai dar um rolo danado naquele bolo, vai sair tudo solado, isso é horrível. Então, tem que aprender. Mas se eu já sei fazer e eu não faço o bolo? Porque eu estou com preguiça. Ou porque eu não gosto de fulano, não vou fazer bolo. Eu estou deixando passar a oportunidade? Gente, só porque são várias encarnações? Lembra aquela primeira passagem que a gente leu, lá do prefácio? Os tempos são chegados. Significa que existe um tempo para que nós venhamos a realizar o que a gente precisa realizar. Porque senão, quem estuda profundamente o Evangelho sabe que nós somos espíritos exilados. Queremos ser exilados mais uma vez? Então, vamos nos esforçar, vamos estudar, vamos educar-nos. Educar-nos. Que a companheira colocou ali no início, na sua fala, né? Então, vamos praticar, né? Aí, olha o que os Espíritos disseram. Nossa missão é impactar os olhos e os ouvidos, olhos e ouvidos, através da fala, através da leitura, né? Através das circunstâncias vivenciadas, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que simulam a virtude e a religião só nas aparências para esconder suas torpezas. Ó, lembra que eu falei? Orgulhosos, confundir os orgulhosos. O orgulhoso vai ficar confuso. Não tem como argumentar. Estou lembrando da passagem lá do Estevão. Vocês vão ler Paulo Estevão, hein? O Estevão, que Paulo... O Estevão era um diácono, um espírito maravilhoso que chegou na Casa do Caminho para ajudar Pedro nas suas palestras e fazer as suas curas. E Paulo era o bambambam. Né? Ele era a esperança da raça. Olha só a nossa responsabilidade. Meu filho, você é maravilhoso. Meu filho, você fez isso, mas não, ele fez isso porque fez isso, precisa ser corrigido. Porque infla o espírito, infla, né? Como se isso fosse algo sadio e fosse responsável. Que eu estou lembrando agora, lá do capítulo que vai falar da educação, que os pais são responsáveis por aqueles filhos que geraram
e tem como obrigação conduzi-los a Deus, em gratidão filial. Capítulo 14, 9, se eu não me engano. Então, ele diz assim, o ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos. Mais uma vez, hein? A fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Então, eu preciso compreender o que o Espírito quer dizer para mim. O que ele quis dizer para mim? Não é o que eu quero escutar do Espírito. Não é o que eu quero que o Espírito faça por mim. Porque temos que fazer cada um a nossa parte. Né? O objetivo da encarnação, lá no Livro dos Espíritos também. Cada um tem a sua parte a se realizar. Então, estamos encarregados... Gente, isso é forte, hein? Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Alguma dúvida que o planeta Terra vai ser um planeta que vai... Quando todos nós começarmos e formos uma maioria, esse planeta vai ser habitado por essa maioria do bem. Porque é vibração. A soma da vibração de muitos será maior do que a negligência de muitos somado à rebeldia de outros e até maldade de outros. Certo? Por isso é necessário evitar que cada um possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões e falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então, isso é um crivo. E que o Evangelho deixa claro para a gente. Fora da caridade não há salvação. Então, qual é o crivo para a minha ação? Amor, tudo bem. Como diz lá no Evangelho, quando vem falar da lei do amor, é uma revelação sobre-humana. Então, é sobre estar acima do que a gente compreende. Mas a caridade fica mais fácil. A gente também tem lá no Livro dos Espíritos. Né? Benevolência para com todos. Não é só para os amigos. Vou fazer prece para minha amiga, mas não vou fazer prece para ela, não. Eu quero mais é que ela saia desse planeta. Né? Ou quando alguns dizem assim, esse tem que ser preso, esse tem que morrer. Gente, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo. Complicado, né? Mas se a gente, cada vez que for agir, pensar nesse crivo, vai ficar mais fácil. A gente não vai fazer automaticamente, mas vai começar a pensar, que a gente lembrou lá, daquela passagem que a gente leu, que a gente tem que saber por que está fazendo, saber e por que o amais. Não foi o que a gente leu? E aí, a cereja do bolo. Perdão. Quando a gente se coloca no lugar do outro, fica mais fácil a gente perdoar. Se a gente vê o outro como alguém que está equivocado e eu estivesse naquela posição. Mas eu sei o Evangelho, eu sei o Livro dos Espíritos, eu estou aqui na casa espírita, eu é que preciso realizar antes do outro. O outro ainda nem acordou. Então, eu tenho que impactar os olhos e os ouvidos dele com o meu exemplo. Ela me deu cartão amarelo. Tem que mudar essa cor. Cartão amarelo, depois cartão vermelho. Aqui está cartão azul. Cartão espírita, né? É um cartão espírita. Vamos lá, gente. Falta pouco. Agora, olha só o que o Emmanuel coloca para a gente. Eu vou ler rápido para a gente. Mas o justo viverá pela fé. Na Epístola aos Romanos,
Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, ao lobby, né? Tem uma lição, vou dar um parênteses aqui. Espírito e Verdade, se eu não me engano, um daqueles livros do Emmanuel, que fala em experiências religiosas. Eu adoro essa lição. Jesus não fez lobby, não falou lobby, falou outra palavra, mas é o mesmo significado. Curando a mãe do Caifás, não fez média com ninguém, fez o que tinha que fazer. Assim ensina ou não? Né? E continuando aqui. Respeitar a simbologia sectária. Eu sou espírita. Eu sou da casa tal, você é da casa tal. Eu, sinceramente, eu já até falei para a Jane isso. Eu sou serva de Jesus. Eu sou serva de Jesus. Trabalho com os espíritos para o meu aperfeiçoamento e também dividindo com o próximo o que eu já consigo. Até os meus erros são bons. Sabe que errar é bom, às vezes? Dói, né? As consequências, às vezes, não são boas, mas é bom quando você quer aprender. Quando você quer aprender, é bom. E ele continua aqui. Respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Então, é isso que eles entendiam que seria um homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o homem justo será sempre fiel. Olha aí a fidelidade, a fé. Viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Sim, senhora. Vamos lá. E aí, gente, então um exemplo aqui, né? Paulo de Tarso. Um espírito, eu gosto de chamar Dr. Herma, Paulo de Tarso, Baltazar, Pai João, de espiritão. E eu chamo aqueles que estão equivocados de espiritinhos. E chamo a gente que está no esforço de espírito, né? É didático, gente. Então, enquanto Saulo, ele estava espiritinho. Viveu 31 anos sem Jesus. Quando encontrou Jesus, depois que encontrou Jesus, não perdeu tempo na culpa. Senhor, o que queres que eu faça? Né? E viveu 28 anos servindo a Deus com Jesus. Servia a Deus não segundo o que ele achava, é assim que eu quero, não. Não sou eu, mas quem vive é o Cristo que vive em mim. Ele é o meu modelo, ele é o meu crivo. Para a redenção de si mesmo e do próximo. Porque toda vez que eu fizer o bem para mim, eu estou fazendo o bem para o próximo. Toda vez que eu estiver fazendo o bem para o próximo, eu estou fazendo o bem para mim. Porque é a unidade divina. Quando eu faço o bem, não importa a quem, eu faço a vontade de Deus. Né? Antes que tu me dê o vermelho. E aí Paulo traz uns exemplos para a gente, né?
não é isso que eu quero colocar, não. Ah, sim, é. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Agora, a advertência do prefácio do Paulo Estevão. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. É o objetivo do curso, tá, gente? Transformação moral. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo, trabalhando o egoísmo, a vaidade, o orgulho e tudo mais que vem, né? A reboque. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. Aliás, sem cooperação, não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o... Olha aí, universo com o maiúsculo, né? Então, tem muito mais, mas antes que ela me dê o cartão vermelho, falta 30 segundos, eu vou falar alguma coisa. Gente, vocês estão convidados, vão ser recebidos pela falange de Paulo de Tarso, por Abigail, Paulo de Tarso, Erasto. Nossa, é uma turma enorme. E os nossos corações, meu coração e do Antônio Mário, aqui, como instrumento desses espíritos, dentro da capacidade que nós vamos nos esforçar a levar esse estudo a vocês, mas com a certeza, pela experiência, que muitos dão saltos quânticos com a sua alma. Muita paz e eu aguardo vocês. Obrigado. É bom nós reafirmarmos que o caminho está à nossa frente e, com o estudo e com a nossa vontade, com perseverança, a gente pode estar no caminho de Jesus, no caminho do Pai, no caminho da vida eterna, no caminho da paz e da saúde. Agora a gente vai passar para o segundo momento de hoje. Peço aos médios que se posicionam. Cubra com teu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportam pisar. Podemos iniciar o passe. Mesmo de espinho, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus.
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande é a precisão a pedir, a misericórdia e o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobre pecadores, ó Mãe, tão necessitado de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelho aos vossos pés, estender a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Um pouquinho de ganho aqui, por favor. Semente do amor, Maria, Mãe de Deus, cheia de graça, tu és o fruto do teu ventre,
Obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos, onde podemos perceber a vossa presença, aonde podemos juntos refletir, aonde podemos juntos pensar no sentido das nossas vidas, no sentido da nossa coragem, na necessidade de nos transformarmos para encontrar a nossa vida, que é vós, Senhor. De nos mantermos no vosso caminho, no caminho onde podemos encontrar a paz. Graças a Deus. Agora os médios vão descer. O salão vai ficar coordenado pelo Max.